Boa noite a todos novamente. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E dando continuidade assim ao nosso módulo do ano, o Evangelho no dia a dia. Hoje o tema da palestra é a verdadeira propriedade. Quem vai ministrar o tema vai ser a nossa amiga Patrícia Namura, assim como ela vai fazer a leitura do Evangelho e da mensagem. As preces inicial e final será feita pela Eliane Basilone. Vibração do passe vai ser conduzida por mim. Vibração da água pela Vilma Capobianco. A psicografia pela Cristina Félix. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Jesus, para que desta forma, junto com toda essa equipe espiritual, vinda do Hospital Alvorada, da Mansão da Paz, da Capela do Amor, equipes essas coordenadas por Bezerra, Eurípides Barçanufo, que essas equipes possam se aproximar de cada um de nós, analisar as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, psíquicas, emocionais, e que nesse instante possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e nos tornarmos receptivos a toda essa energia de amor, a toda essa energia de paz que essa espiritualidade amiga traz na noite de hoje para cada um de nós. Que assim seja. E assim, unidos num só pensamento, vamos rogar a espiritualidade maior que ilumine a nossa palestrante, que a Patrícia tenha as palavras mais claras e nós a compreensão, para que possamos levar para o nosso dia a dia a vivência do Evangelho, de modo a cada um de nós ir para a evolução, o nosso aprimoramento, o nosso crescimento espiritual. Que esse alimento seja o mais produtivo a cada um de nós. Que a espiritualidade a ilumine e nos ilumine, para que tenhamos um só pensamento aberto na compreensão do que será dito e analisado na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, que Jesus nos abençoe, que a gente possa ser envolvido em muita paz e que a gente possa aproveitar o trabalho dessa noite. Como foi dito, eu vou falar sobre... Agora está funcionando. Então, boa noite novamente, sejam bem-vindos, que nós possamos ser envolvidos pela espiritualidade e que a gente possa aproveitar, mais uma vez o trabalho dessa noite. Nós vamos falar sobre a verdadeira propriedade. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Pascal, Instruções dos Espíritos, Pascal, Genebra, 1860. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante sua experiência na Terra, mas nada que é forçado a deixá-los, é claro. Desculpa, gente, vou ler de novo. O homem não possui como seu... Estou meio atrapalhada com o microfone. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante sua experiência na Terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo,
o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. A mensagem é de Mateus, versículo 6, capítulos 19 a 21. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o seu tesouro, estará aí também o seu coração. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria, não poderia ser diferente, lembrar de Jesus. O que Jesus sempre nos ensinou, através das suas lições, que a vida na Terra ela é transitória e passageira. E por mais longa que essa existência, ou determinada existência, possa parecer, o seu término é uma certeza. O plano espiritual é a nossa morada, é a morada dos espíritos. É o ponto de partida e de chegada de todas as almas que renascem na Terra. E essas almas, elas chegam aqui trazendo projetos de trabalho e de crescimento espiritual, a fim de cumprir compromissos que foram assumidos na espiritualidade, na erraticidade. E isso só é possível graças à misericórdia divina, que nos oferta as sucessivas reencarnações, nos possibilitando aprendizado e evolução intelectual e moral. A experiência terrena é, portanto, como um estágio de aprendizado. É como uma grande escola onde nós vamos procurar evoluir o espírito. Mas o que nós vemos, muitas vezes, infelizmente, é que a grande maioria dos homens não consegue assimilar essa verdade e nem aceitar os seus inevitáveis desdobramentos e consequências. Muitos de nós ainda vivemos na Terra como se nela se concentrassem todas as nossas aspirações, voltadas para a realização material. Nós buscamos riquezas, poder, projeção social, títulos e etc. Achando que tudo isso é que vai formar o nosso verdadeiro tesouro, o nosso patrimônio. Sempre em busca de interesses pessoais e momentâneos, nós cuidamos de satisfazer dos nossos caprichos e nós vamos, sem nos dar conta, como se caíssemos numa armadilha, porque nós vamos desenvolvendo inúmeros vícios, tais como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que eles acabam nos distanciando dos valores espirituais pautados no bem e no amor, aqueles que nós realmente deveríamos cultivar. Raramente nós temos tempo e até mesmo vontade de parar para refletir, para pensar um pouco a respeito da razão da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos vivendo nesse planeta? Isso acontece, às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, geralmente através de uma doença. Aí sim, a gente dá uma parada para refletir. Mas, no geral, no nosso dia a dia, nós não temos espaço para esse tipo de pensamento. A gente passa dias e dias envolvido com as nossas questões materiais, atrás dos nossos projetos, das nossas realizações, dos nossos planos, das nossas conquistas, das nossas metas, sem perceber que a gente vai criando um ambiente de ansiedade
E a gente vai fazendo de forma tão automática que a gente vai perdendo a essência do que realmente é importante para a nossa vida. A certeza que a vida na Terra é passageira e que o desencarne é algo certo deveria nos fazer viver cada dia como se fosse o último, freando, contendo as nossas ilusões terrenas e procurando desenvolver o amor, a caridade, o respeito, a paciência, a tolerância, dando mais valor também às pequenas coisas da vida, que, como eu disse, a gente às vezes não percebe. Elas estão nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. E quando a gente vai ver, já foi, já passou. A gente perdeu. Quando nós saímos para uma viagem, nós não queremos aproveitar tudo, né? Todos os instantes, todos os momentos. A gente não quer aproveitar da melhor maneira esse momento. A gente programa, a gente planeja, a gente pesquisa, né? A gente vai preparar a nossa mala, a gente vai ver o que precisa ter para a gente chegar nesse lugar. Então, a gente arruma a nossa bagagem de acordo com o que a gente vai precisar lá. Nós procuramos obter todas as informações do destino e, por acaso, nós levamos casacos, cachecol, meia de lã para a praia? Para um local de calor? Não. Não, porque a gente vai levar a mala cheia, vai só pesar e nós não vamos usar para nada, né? Então, assim é a nossa vida também, né? Se a gente fizer uma analogia, a nossa vida também é assim. Viagem, plano terreno, a nossa existência no plano terreno é uma viagem. E nós precisamos aproveitar cada instante, cada minuto dessa nossa viagem, fazendo sempre o nosso melhor. Então, pesquisando, buscando conhecimento, buscando aprendizado, buscando desenvolver todas as qualidades morais e as qualidades do coração. Não adianta a gente gastar tempo nem esforço para amealhar coisas. Desculpa. Não está funcionando. Oi? Agora sim. Então não adianta a gente gastar muita energia, muito tempo, né? Todos os esforços amealhando coisas que não poderão atravessar conosco a fronteira para o mundo espiritual. A nossa mala para o mundo espiritual, ela não deve, não pode estar cheia de coisas inúteis e pesadas. Quando nós nos preocupamos com as qualidades morais, com o desenvolvimento da inteligência e a busca pelo conhecimento, aí sim nós estamos angariando os bens que verdadeiramente nos servirão no outro mundo. Então aí sim nós estamos fazendo um bom investimento. Os bens materiais, eles não vão nos acompanhar na passagem para o plano espiritual. Então a fortuna, a beleza, as posses, o poder, a riqueza, nada disso vai atravessar os portais da eternidade. E nós não podemos e não devemos comprometer uma encarnação inteira e nem a nossa dignidade espiritual em busca dessas conquistas transitórias. Esses bens não nos pertencem de fato. Nós somos apenas usufrutuários deles. Deus é o verdadeiro proprietário de todas as coisas do céu e da terra. E um dia nós seremos questionados, né, acerca do que nós fizemos de tudo aquilo que Ele nos emprestou. Então, vale a gente lembrar, e eu queria deixar claro aqui, que não há dúvidas de que é necessário cuidar dos interesses terrenos, né? Não há nada de errado, não tem problema nenhum em nós queremos desfrutar dos bens materiais que são frutos do nosso trabalho, né? Nós somos espíritos ocupando um corpo material no mundo material, né? Então, as nossas necessidades materiais, elas são inerentes à nossa existência. Agora, o que nós não podemos, inclusive isso faz parte da lei de trabalho, da lei de progresso, também trazida, né, por Jesus. É lícito que a gente queira ter uma casa, que a gente queira ter um lar que nos abrigue, que é onde a gente é o nosso porto seguro, é onde a gente se refaz, é onde a gente se abriga. É lícito a gente querer ter um bom trabalho que nos remunera bem para que a gente possa ter um conforto, né? Uma alimentação saudável, uma mesa farta, né? Ter o que vestir.
ter um momento de lazer, tudo isso é lícito, né? Usar a matéria não tem problema nenhum, não há nada de errado, né? Não há nada de maléfico. O que é maléfico é a forma como a gente valoriza a matéria, né? É a forma como a gente prioriza a matéria em detrimento dos bens morais, né? Das qualidades morais. O grande engano reside em centrar as nossas coisas da terra, em centrar nas coisas da terra toda a nossa atenção, a nossa energia, o nosso coração, o nosso esforço, em detrimento dos interesses espirituais que sim são eternos. Os bens, como eu disse, materiais vão ficar para trás, não há sombra de dúvida, mas os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos gestos, as nossas virtudes, essas sim, bem como os nossos erros e enganos também fazem parte das nossas provas, das nossas experiências, esses sim vão integrar o nosso patrimônio, o patrimônio do espírito em sua jornada evolutiva. Grande exemplo disso a gente encontra na parábola de Jesus, que fala sobre a história do rico e do Lázaro, né? Acho que vocês já conhecem, eu vou fazer só um resumo rápido aqui. Um homem viveu em sua vida terrena na mais pura abundância e opulência, na mais pura riqueza, deixando-se entregar completamente pelos prazeres da carne, vivendo de maneira egoística. O outro, Lázaro, viveu na extrema pobreza, dependendo da bondade dos homens, mas ele era resignado e ele soube suportar as suas dores e as suas dificuldades com paciência, com resignação, com fé e confiança em Deus. Ao chegarem no reino dos céus, após essa existência terrena, Lázaro foi recebido e acolhido e desfrutou de uma certa serenidade, de uma certa tranquilidade, porque ele tinha conseguido superar a sua prova na vida terrena. Já o rico, ele experimentou um estado de angústia, de aflição mesmo, porque ele não tinha triunfado, ele não conseguiu triunfar na passagem terrena, na prova da riqueza. Então, cabe a cada um de nós sermos mais ricos na partida do que em nossa chegada à Terra. Porque daquilo que adquirimos em nossa existência de bens morais, dependerá a nossa posição futura. Convém tratar de desenvolver a inteligência, as qualidades morais, espirituais, através de uma vida digna, com práticas voltadas ao bem, ao amor, ao olhar ao próximo, à bem-querência. Lembrando que os dons da alma são eternos. Uma vez conquistados, jamais serão perdidos. Daqui a 50, 100, 200 anos, nós vamos estar desfrutando dessas conquistas, aproveitando esses bens, que são o nosso verdadeiro tesouro, nessas ou em outras reencarnações. Porque a evolução do espírito, ela permanece para a eternidade, e ela é contínua. Então, que a gente possa procurar aproveitar essa experiência bendita, essa nossa viagem, né? Nos guiando por caminhos seguros, por caminhos onde não há ilusão, né? Onde a gente não se perca, né? Na ilusão do ter, do poder. Que a gente possa cuidar para não se enveredar nas tramas dos modismos, do que a sociedade dita como padrão, como regra, né? Porque são essas coisas que muitas vezes, de forma automática, vão tirando a gente do nosso caminho. E é importante a gente estar refletindo sempre nessa questão, né? Por que eu estou aqui? Qual o motivo, né, dessa minha experiência? É porque se a gente pensa nisso toda hora, ou pelo menos, né, algumas vezes durante a vida, a gente tem a possibilidade de ir mudando a rota, né? Se eu estou acertando, poxa, ótimo, eu sigo em frente a minha rota. Mas, caso eu tenha pego um caminho errado, né, eu tenho chance, eu tenho possibilidades de recalcular, né, essa rota e voltar para o caminho correto. Então, gente, essa história de deixa a vida me levar,
não é seguro, né? Quem tem que nos levar, né, o nosso espírito à evolução, somos nós mesmos. Então, vamos procurar pensar com responsabilidade, com consciência, nessa nossa viagem que é essa existência terrena. E para finalizar, queria lembrar só da frase de Kardec, né, que diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Então vamos analisar, vamos pensar, né? Porque aqui nessas palavras a gente vê resumido integralmente a justiça divina. A cada um segundo as suas obras. E uma outra citação que eu queria fazer é de Manuel Filomeno de Miranda, que diz o seguinte: somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós vamos transferindo de uma etapa a outra, de uma vivência a outra, aquilo que nós construímos para o nosso espírito. E o que será que a gente quer deixar como legado para nós mesmos? Qual será a herança que a gente quer nos deixar? Aprendizados, experiências iluminativas e reformadoras? Ou a gente quer deixar um legado de pendências, de problemas, de dificuldades? Então, que a gente tenha a consciência de que o futuro que a gente espera, a gente está plantando agora. Então, que a gente possa levar para o nosso futuro, para a nossa próxima viagem, uma mala repleta de boas ações, de fé, de esperança e de muita ação no bem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. E assim, dessa maneira, com o nosso salão já todo envolto pelos jesuítas, pelos franciscanos, pelas irmãs de caridade, pelas servas de Clara e de Maria, que já fazem toda essa ambiência, trazendo harmonia, paz, nos ligando também com as equipes médicas do Hospital Alvorada, que também se reúnem a essa equipe de religiosos nesse instante, e que desta forma possamos, se possível, descruzar os braços, as pernas, colocarmos a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, possamos nos colocar numa postura de receptividade a essas energias. E os médiuns desta forma já se colocam na postura de captação dessas energias salutares que são conjugadas, trazidas pelas irmãs de caridade, pelas servas de Clara e de Maria, que já colocam toda essa energia salutar, amorável, junto de cada um dos médiuns. E que desta forma nós damos início assim à terapêutica do passe, aonde uma luz branca ilumina o nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali é trabalhada a nossa ligação com a espiritualidade superior, trabalhando a nossa essência divina, trabalhando os nossos valores espirituais e os nossos valores morais tão bem trazidos na palestra de hoje. E essa luz branca, ela vai agora descendo e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde a equipe do Dr. Monro e dos psiquistas hindus ali trabalha de maneira bastante intensa, fazendo uma higienização na nossa casa mental, nos nossos pensamentos, fazendo uma cúpula protetora na nossa mente, assim como também inspirando a cada um de nós pensamentos positivos, aumentando
a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar a vida com mais cor, com mais beleza, com mais ânimo, com mais disposição para caminharmos. E essa luz branca, essa energia bastante intensa, ela vai descendo até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, onde ali todo o nosso aparelho respiratório é trabalhado. O nosso ato de inspirar e expirar vai se tornando cada vez mais harmônico. Nós vamos inspirando todas essas energias positivas que estão impregnadas no nosso salão. Assim como também trabalhando a faculdade da fala, das cordas vocais, essa faculdade tão importante, nos inspirando a falarmos sobre o Evangelho, a falarmos sobre o amor, a termos palavras de carinho e de compaixão para conosco mesmo e para com o nosso próximo. E essa energia nesse tom branco desce e vai até o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, aonde ali a equipe dos jesuítas, dos franciscanos trabalha intensamente o nosso campo emocional, fazendo primeiramente uma asepsia, uma limpeza no nosso coração, deixando o nosso peito mais leve, mais brando, mais pacífico. E aproveitando essa leveza, essas equipes amoráveis vão ali introduzindo energias de alto teor vibratório, fazendo com que os sentimentos mais nobres que já habitam em nós possam ali fazer morada, serem expandidos. O amor, a caridade, o perdão, o auto-perdão, o entendimento. E essa energia branca vai descendo até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde a equipe de Vovoca, juntamente, trabalhando em conjunto com a equipe do Dr. Maurício, vai fazendo uma limpeza bastante enérgica no nosso aparelho gastrointestinal, desobstruindo todo e qualquer acúmulo de energia que porventura ali esteja, e vai envolvendo todo o nosso abdômen numa energia ainda nessa coloração branca, mas que vai fortalecendo toda essa região do nosso ser, nos dando assim uma maior força orgânica, uma maior vitalidade para o nosso corpo físico. E essa energia, ela desce e vai até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde energias voltadas ao nosso sistema de defesa espiritual e físico, ali são trabalhadas intensamente. O nosso sistema imunológico, o nosso sistema hematológico, linfático, vai sendo trabalhado de maneira intensa. Pequenas partículas vão sendo colocadas no nosso fluxo sanguíneo, na nossa corrente sanguínea, para que toda essa medicação, essa defesa espiritual possa circundar todo o nosso ser, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E descendo essa energia branca vai até o centro de força genésico, na altura do ventre, aonde ali as nossas energias co-criadoras são trabalhadas, aonde ali essas energias de criação, elas são direcionadas para o bem, para o bom, para o belo, para a realização da caridade, seja essa caridade material, mas principalmente
e, acima de tudo, a caridade moral. E essa energia desce até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna, e toda a nossa coluna vertebral nesse instante é iluminada por essa energia branca. E essa energia ela vai se expandindo, indo para os membros superiores, indo para os membros inferiores, envolvendo o nosso quadril, a cervical, fortalecendo todo o nosso sistema ósseo e nos ajudando a nos colocar numa postura de maior confiança perante a vida, de maior fé em Deus e na sua providência divina. E aproveitando essa energia benfazeja, vamos neste instante mentalizar os nossos lares. Essa mesma energia branca, ela agora invade o nosso lar, abrindo portas, janelas, trazendo assim uma renovação energética, envolvendo todos aqueles que também comungam do lar conosco, fazendo essa limpeza energética e promovendo ali a fraternidade, a solidariedade, o respeito e a paciência. Mentalizando também, nesse instante, os nossos locais de trabalho, sendo iluminados por essa mesma energia, essa energia que vai iluminando e também renovando energeticamente os nossos locais de trabalho, envolvendo os nossos colegas, aqueles que comungam do trabalho material conosco. E se porventura estamos à procura de um emprego, de uma recolocação, nesse momento pedimos aos mentores, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Campos Vergal, Doutor Juarez, que possam desobstruir os nossos caminhos, promover a confiança necessária em cada um de nós, sem antes aprendermos o que essa condição temporária quer nos ensinar. Mentalizando também os nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que nesse instante, seja um parente, um amigo, que nesse instante precisa dessa energia de paz e de amor, que possa essa pessoa ser toda ela envolvida nessa energia, trazendo a ela harmonia, paz e tranquilidade. Mentalizando também os nomes colocados nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu na viagem à verdadeira pátria, a pátria espiritual, que possa nesse instante também receber essas energias de amor, essas energias de paz, que no seu caminho evolutivo, novas propostas de aprendizado possam se desdobrar e que ali esse ente querido possa seguir em frente no seu processo evolutivo, junto com Cristo. E retornando assim os nossos pensamentos ao salão, nós agradecemos a toda essa espiritualidade que promove todo esse bem-estar em cada um de nós. Agradecemos aos mentores desta Casa de Paz e Amor, às equipes de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, mas acima de tudo, agradecemos a Jesus, esse mestre, esse amigo, esse irmão de todas as horas, que em todos os momentos das nossas vidas se encontra conosco, vai em direção a nós, nos sustenta e nos ampara. E assim, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhando a nossa querida Vilma
que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Vamos então, amigos, mantendo esse padrão vibratório e vamos nos alinhar às equipes da magnetização das águas. A equipe do Hospital Alvorada está aqui para fazer esse trabalho específico. Com todo o material recolhido dessa natureza exuberante que tem lá no Hospital Alvorada, aquela parte toda da clareira, onde os pretos velhos, caboclos e índios recolhem esse material, que foi sintetizado, que foi organizado, que foi manipulado pelos farmacêuticos e pelos enfermeiros do Hospital Alvorada. E é nesse instante que eles depositam esse material no nosso frasco de água. E é nesse instante que nós devemos oferecer o nosso melhor sentimento, o nosso pensamento de fé, o nosso pensamento positivo, o nosso pensamento de esperança de que tudo o que acontece conosco é para nos melhorar. Esse elixir em que a nossa água foi transformada nesse instante deve ser ingerido pela sugestão da espiritualidade 2 vezes ao dia, pela manhã e pela noite, sempre precedido de um pensamento bom, sempre precedido de um exercício de fé, uma leitura edificante, um agradecimento a toda essa equipe que sempre presente nos traz aquilo de que necessitamos. E um agradecimento sempre especial ao nosso Mestre Jesus, que nos acolhe, que nos abraça, que nos conduz sempre ao melhor caminho para a nossa evolução. Que assim seja. Amados filhos, que a paz do Cristo habite os vossos corações. Aprendestes que desta vida atual, assim como de vidas pregressas, nada levareis de concreto. Para tanto, entesourai os tesouros morais e espirituais, abagajando-vos do que realmente importa a seguir. Tua disciplina na leitura e exemplo vivo do Evangelho Luz, o teu sorriso largo, teu abraço fraterno, teu olhar bondoso, teu aconchego amoroso, tua luz a iluminar o teu caminho, que vai sendo abrilhantado à medida que compartilhardes estes reais tesouros com quem ao vosso lado está. Sem expectativas do que o outro perceberá e do que te devolverá, pois expectativas sempre machucam. E esta vida terrena é passageira. Então, amai vossa vida e sejais felizes. Tudo o que vos foi orientado hoje não vos custará os tesouros terrenos, mas sim a tua boa vontade de quererdes ajudar o próximo como a ti mesmo, praticando o amor maior do Pai a envolver em coragem, sabedoria e fé. Beijamos vossas faces com amor e ternura. E assim, chegamos finalmente a mais um final de um belo trabalho, agradecendo à espiritualidade maior todo o apoio, todo o carinho e toda a proteção que nos dá toda semana. Que tenhamos compreendido que nós podemos fazer-nos proprietários das nossas virtudes, que possamos levá-las no nosso dia a dia, durante esta semana, e trabalhando cada uma delas. Que a cada dia essas virtudes estejam mais vivas dentro de nós,
para podermos dar aos outros e assim termos a nossa bagagem de volta para a espiritualidade bem apropriada. Que a espiritualidade nos ilumine, nos guie, nos proteja por toda a semana e que assim possamos nos encontrar na próxima quinta-feira, na continuidade desse belíssimo trabalho. Que assim seja. Bem, pessoal, só indo os recados finais. Aquele recado que a gente está passando sempre, durante alguns meses já, sobre a importância de luz, paz e amor em Jesus.